colocar a vida de vocês, o seu 2023, nas mãos do Senhor? Conseguiu deixar Jesus no centro do seu 2023? Às vezes a gente passa por tanta coisa ao mesmo tempo que a gente acaba colocando no centro qualquer outra coisa que nos preocupe mais. Trabalho, dinheiro, às vezes alguma ansiedade. E nada dá certo quando a gente faz dessa forma, porque sempre que a gente coloca as mãos, acaba dando tudo errado. Mas quando a gente coloca Jesus no centro, Ele faz. Então que nesse momento você possa fechar os seus olhos e reafirmar, dizer: Pai, eu quero que o Senhor seja o centro do meu 2023. Eu quero ser melhor esse ano. Aleluia. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Você pode dizer: Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus.
adorar o nome do Senhor? Levante a sua voz neste momento, agradeça porque você está vivo, agradeça pela comida que você teve esse final de ano, agradeça pela noite que você dormiu, pela sua cama quentinha, porque Ele é o nosso provedor, sem Ele a gente não teria nada. Aleluia. Te olhar, o meu coração pra te amar, meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar, meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar, meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar, Jesus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só
te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Aleluia, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus santo, aqui estamos, ó Pai, para simplesmente te adorar. Aqui estamos para te prestar um culto racional. Aqui estamos para sermos impactados, sermos preenchidos, sermos tocados pelo Teu Espírito. Pai, todo aquele, Senhor, que aqui está, que deseja, Senhor, crescer em maturidade do Teu Espírito, que ele venha receber uma porção especial nesta noite. Nós iniciamos este ano com o tema em nossos corações: maturidade. E nós entendemos, ó Deus, que foi o Senhor quem colocou este tema em nossos corações, e por isso nós descansamos em Ti, pois sabemos que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu e ainda mais. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Podeis assentar, amados. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, vem para frente, por favor. Vamos preencher essa parte aqui, ó. Vem. Vem. Tico, pode fechar o portão aí? Ele não me ouviu. Alguém avisa ele lá? Aqui, ó. A Mirelle foi. Acende as luzes para mim, Sô, por favor. Glória a Deus. Tá aqui. Glória a Deus. Aleluia. Pronto, obrigado. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. A gente fica mais próximo aqui. Amados, esse tema está nos nossos corações. E eu confesso para vocês que eu não ia começá-lo hoje. Mas o Espírito Santo me conduziu a iniciar esse tema hoje, junto com vocês. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, por gentileza. E a partir de hoje estaremos utilizando a Nova Almeida Atualizada, NAA. Tá? Então, se você está usando o tablet, se você está usando o celular, procura a NAA aí, que você vai estar junto da gente. E, Tiago, coloca aí também para a gente, tá? Não precisa usar hoje, mas coloca essa versão aí, por gentileza. O versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes,
e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Para falarmos sobre maturidade cristã, existem alguns pontos que eu e você precisamos ter claro nas nossas mentes. O primeiro ponto é que nós somos espírito. Possuímos uma alma e habitamos em um corpo. A primeira coisa que eu e você precisamos ter clareza numa vida de maturidade cristã é que nós somos seres espirituais, que possuímos uma alma e habitamos em um corpo físico. O Espírito, ele é o que o Senhor Deus soprou em nossas narinas. A alma, elas são as juntas e medulas que possuem os sentimentos e as emoções. E o corpo é o corpo físico, onde uns têm um corpo um pouco mais avantajado, outros têm um corpo mais reduzido, outros são grandes, outros são pequenos, alguns têm uma massa aqui bem legal aqui na frente, né? Outros têm massa nos braços e sucessivamente. Todo homem é espírito. Todo homem possui uma alma e todo homem habita em um corpo. O que eu e você aprenderemos aqui nesta noite é a diferença todo ser humano é dotado de espírito, alma e corpo. Isso não é apenas para os filhos de Deus, mas para todo ser humano. Todos nós temos espírito, alma e corpo. O que muda em nós é quando entendemos que somos seres espirituais e rendemos a nossa vida aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo-o como único e suficiente Salvador, é que o nosso espírito é regenerado, o nosso espírito é redimido, o nosso espírito é transformado e salvo. A salvação está no espírito, não está na alma e nem no corpo. O corpo volta para o pó da terra. A alma será julgada pelo que ela fez através de sua motivação. E o espírito continuará com Deus o Pai ou permanecerá sem Deus na eternidade. Tá claro isso, irmãos? Tá? Então vamos levantar a mão aqui? Vamos fazer uma classe bem didática aqui nessa noite. Tá claro isso? Se você tiver mais do que 10 anos de crente, você deve estar pensando aí, o pastor enlouqueceu. Porque não era falado desta maneira. É por isso que a gente demora tanto para entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Agora a grande pergunta é: por que eu preciso saber disso? Para quê? Por que eu preciso saber que o homem tem espírito, ou melhor dizendo, que ele é espírito, que ele possui uma alma e habita em um corpo? Que diferença isso vai fazer? Toda a diferença. Toda a diferença, e eu quero elencar algumas diferenças aqui com você,
logo após nós lermos o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5:23. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Gente, está escuro aqui ou eu estou ficando ceguinho? 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nunca irá contradizer-se a si própria. Ela jamais vai falar uma coisa e depois vai distorcer esta coisa. A palavra de Deus, ela foi inspirada pelo próprio Deus, através do seu Espírito, para que fosse escrita. E assim, nos dá o entendimento da sua veracidade. E eu e você precisamos estar atentos para a palavra de Deus, para não irmos com as ondas que passam de moda em moda. A palavra de Deus é clara, dizendo que o nosso espírito, a alma e o corpo precisam estar conservados até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito, como eu disse, ele passa pela transformação quando você se entrega ao Senhor Jesus e ele é salvo. A sua alma, ela passa por uma salvação progressiva, pelo amor de Deus, progressiva. E o teu corpo é o templo do Espírito, então você precisa cuidar dele. Agora, esses dois textos que eu acabei de ler para você, são textos que comprovam que nós temos corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Muitos entendem que a alma e o espírito é a mesma coisa, mas não é, tá? E volto a perguntar ou dizer para vocês que essa pergunta é bem comum. Por que eu preciso saber disso? Que diferença vai fazer na minha vida? A primeira diferença é que João 4:24 vai dizer que Deus, ele é espírito. Se você não entender que você é um ser espiritual, você não terá acesso e nem contato a Deus, porque Deus é espírito. Não tem como duas matérias diferentes se conversarem. Não tem como você, por mais que você ache que aconteça, não acontece. Não tem como você sentar com um animal de estimação e ele compreender tudo que você está falando. Ele vai compreender o tom da sua voz, ele vai compreender atitudes suas, mas se você sentar e desabafar para ele, não acha que ele está te ouvindo e entendendo, não. Tá? Você pode até fazer um exercício na sua casa. Quando você manda o cachorro para fora, você não fala, por gentileza, vá para fora. Você fala, sai daqui, vai para fora. Ele entende o tom da sua voz e é isso que ele vai. Tá? Existem algumas palavras que eles têm familiaridade, portanto você repetir, sim, mas ele vê como você faz. Voltando, se eu não entender que eu sou um ser espiritual, eu não vou conseguir ter um acesso a Deus. Porque Deus, ele é espírito. Quando eu e você entendemos que somos seres espirituais, nós entendemos que o nosso acesso com Deus é pelo Espírito. É por isso que Deus, ele não se comove com o teu choro. É por isso que Deus não faz o que você está pedindo, mesmo que você esteja esperneando, não. A moeda de Deus é a fé, não é os seus sentimentos e nem a sua emoção, porque Deus é Espírito. E através da fé, você aciona o Espírito
que hoje habita dentro de você, porque você entregou a sua vida a Jesus. A diferença é, aquele que entrega a vida a Jesus, o Santo Espírito que habitou em Jesus Cristo, passa a habitar nesta pessoa. Aquele que não entrega a sua vida para Jesus, não tem o Santo Espírito habitando dentro dele, porque dois corpos não habitam no mesmo lugar. Estão compreendendo? Por que essa cara de dúvida? Vamos lá, melhora a cara aí. Me ajuda, cadê a Denise? Me ajuda. Tá entendendo? Tá, ok. Vamos lá. Primeira coisa, por que que eu preciso saber disso? Porque Deus é Espírito. Eu não vou conseguir escrever, mas você escreve? Deus é Espírito. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa está em João 3,6, que diz assim: o que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não é que se fará Espírito, ou que será Espírito, é Espírito. Eu, compreendendo que eu sou um ser espiritual, eu consigo entender que a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, e como consequência eu me batizo nas águas, eu passo a ter o Espírito Santo habitando dentro de mim. E o novo nascimento, como o apóstolo Paulo relata, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, é porque a partir daquele momento, tudo que passou, passou. E começa-se uma nova vida, uma nova história, um novo momento, um novo ciclo, uma nova esperança, uma nova fé, um novo da parte de Deus. Se eu e você não compreendermos que o novo nascimento é 100% no Espírito, a gente vai olhar para o espelho e a gente vai achar que a nossa alma, os nossos sentimentos foram transformados quando você entrega a sua vida para Jesus. É por isso que normalmente aquela pessoa diz: entrega a tua vida para Jesus, que a tua entrega a sua vida para Jesus e tudo vai mudar. Se você compreender com conhecimento humano através da sua mente, a primeira coisa que você vai pensar é: eu vou ganhar na loto. Não vai ter mais briga dentro de casa. A minha vida vai mudar, todo mundo vai me olhar, eu vou ter um brilho diferente. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser aquilo outro. Porque você está olhando com os seus olhos carnais. Agora, quando você compreende pelo Espírito, que quando você entrega a sua vida certo, de que tudo vai mudar, é que a teu espírito é transformado e é salvo. Por quê e pelo que Jesus fez na cruz. Um ato dele, não por merecimento e nem pelo que você pode ou não pode fazer, é por um ato de Jesus. Quando eu e você compreendemos que o novo nascimento é no Espírito, a gente não dá a mesma resposta que Nicodemos deu para Jesus. Como pode um homem já grande, nascido, voltar de volta, que já é a mesma coisa, né? Voltar para dentro do ventre da sua mãe. Quando você compreende que é no Espírito, automaticamente, você, mais uma vez, testifica de que você é um ser espiritual. Estão compreendendo, irmãos? Sim? Terceira coisa, o conhecimento espiritual também é adquirido pelo Espírito. Entenda que quando você entrega a tua vida para Jesus, quem começa a te guiar é o Espírito que habitou em Jesus Cristo, que passa a habitar em você. E você consegue compreender que Deus é Espírito. Você consegue compreender que Deus, o novo nascimento é no Espírito. Da mesma maneira que o terceiro, você consegue compreender que o entendimento, ele passa a ser espiritual.
1 Coríntios 2,14 vai dizer: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque eles não discernem espiritualmente. Volto a dizer, qual é a diferença? O homem carnal não compreende Deus como Espírito. O homem carnal não compreende um novo nascimento no Espírito. O homem carnal não entende o conhecimento, o entendimento no Espírito. Por quê? Porque para o homem carnal tudo isso é loucura. Então não adianta você chegar do lado de um homem carnal, de uma mulher carnal, de alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e falar das coisas espirituais. Porque tem até uma musiquinha que diz, né? O homem carnal vive pelo que vê, e o homem espiritual crê no que não vê. Não adianta, se você chegar, você pode estar cheio do poder de Jesus Cristo, cheio do poder do Espírito Santo, a não ser que seja um ato da parte de Deus, porque Deus faz do jeito que Ele quer, como Ele quer. Da mesma maneira que Ele fez com o apóstolo Paulo, Ele pode continuar fazendo. Mas não adianta você chegar de um lado de uma pessoa cheia do Espírito e começar a orar em línguas para ela. Se o cara te conhecer, ele vai te respeitar, mas depois que terminar ele vai falar: meu, o que você falou? Que loucura é essa? Que doidura é essa? É a mesma coisa de uma pessoa que não tem realidade com o Espírito Santo, ouvir falar que o Espírito Santo sentou do seu lado na cadeira. Ouvir falar que quando você está cozinhando, você conversa com o Espírito Santo. Ouvir falar que quando você está preso no trânsito, você conversa com o Espírito Santo. A pessoa fica abismada, porque isso tudo é loucura para aquele que não tem o Espírito regenerado. Porque lembre-se, quando você aceita Jesus Cristo, a sua vida muda, porque o seu espírito é regenerado, ele é redimido, ele é perdoado, e você é salvo. E a partir deste momento, de uma maneira espiritual, que não tem como eu te explicar aqui, e nem você consegue explicar para ninguém, o Espírito Santo, ele entra dentro de você, e com ele vem tudo o que Deus é e pode fazer. Então o que antes você não enxergava, agora você enxerga. O que antes você não entendia, agora você entende. O que antes você achava que era loucura para você, agora passa a ser parte da sua essência, porque o teu espírito foi regenerado. Então existem coisas que hoje faz sentido para você, mas se você olhar lá atrás, antes de você aceitar Jesus, e você lembrar de algum episódio da sua vida, você vai ver que não fazia sentido algum. O problema é que muitos cristãos, apesar de ter nascido novamente, ter tido seu espírito regenerado, eles continuam entendendo ou tentando entender a vida espiritual de uma maneira lógica. É por isso que no nosso meio tem muitos que dormem. É por isso que no nosso meio tem muita gente que fala que é crente, mas nem sabe o que é ser crente. É por isso que no nosso meio tem gente que vive de experiência e experiência dos outros, mas não busca na fonte uma realidade. É por isso que no nosso meio tem muita gente achando que a igreja tem que ser do jeito que ela quer, ou do jeito que ela lembra, ou do jeito que remete a ela. Jesus não. A igreja, ela é um organismo vivo. Ela tem que ser do jeito que Deus quer. Não é do teu jeito, não é do meu. É da maneira que Deus quer. É como Deus quer. Deus é um Deus geracional. Ele não vai parar no tempo. Ele não vai se comunicar com você da mesma maneira que ele se comunicou há 10, 20, 30 anos atrás, porque isso iria mostrar para nós que Deus cabe dentro de uma caixinha. Deus, ele se apresenta para você inúmeras vezes durante o dia. Basta você olhar com os teus olhos espirituais que você vai contemplar a grandeza de Deus. Parece
que já é frase nossa aqui do Maitá. Agradeça pela comida, agradeça que você comeu, agradeça que você dormiu numa cama quentinha. Parece que é frase de efeito, isso é nada. Se você olhar pelos teus olhos espirituais, você vai ver que tem 1 milhão de pessoas que não têm as possibilidades que você tem. Isso é Deus na tua vida. Para que você saia do teu quadrado achando que você é quem manda na igreja para fazer pelos outros o que alguém fez por você antes. Ninguém está aqui nesta noite. Ninguém serve a Jesus nesta noite porque acordou e disse: eu quero servir a Jesus. Não. É porque alguém te apresentou Jesus. E cabe a eu e você entendermos que somos seres espirituais, precisamos viver pelo Espírito. E quem vive pelo Espírito, o seu foco e propósito de vida é gerar filhos para Deus. É apresentar esse Espírito que transformou a tua vida para aquele que ainda não tem a vida transformada. E eu entro no quarto tópico. Já foi falado, mas vamos falar novamente. João 4:24 vai dizer: Deus é Espírito e deve ser adorado em Espírito. Um grande mito da igreja evangélica chama-se adoração. Irmãos, adoração não é ouvir música. Adoração não é repetir louvor. Adoração não é ler no telão a música que está sendo tocada ou cantada pelo grupo de louvor. Ou para os mais antigos, adoração não é abrir a pastinha. Não é pegar a harpa, número tal, estou adorando a Deus. Não, isso não é adorar. Isso não tem nada a ver com adorar. Veja, não estou desqualificando e nem desclassificando. Isso é louvar. Isso é salmodiar. Salmodiar. Agora não tem nada a ver com adoração. O grande mito dos evangélicos é: estou ouvindo uma adoração. Adoração não se ouve, se expressa. Adoração não recebe, se dá. Adoração não é para você, é para quem é digno de ser adorado. Adoração não é com luz, sem luz, com música, sem música. Adoração é aquilo que parte do teu coração. Adoração é aquilo que parte de dentro para fora. Adoração é nos dias felizes, quando você tem tudo, e você render ao Senhor tudo que você tem. Da mesma maneira que nos dias não tão felizes, quando você está passando por alguma escassez, é você dar graças pelo que ainda lhe resta. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus do muito, Ele é o Deus do mais ou menos e Ele é o Deus do pouco. Porque tudo que nós temos, ou que teremos, ou que já tivemos, foi por permissão de Deus. Adoração não é abrir a boca e acompanhar uma música. Adoração é um estilo de vida. Adoração não é a roupa que você veste, é o porquê você veste essa roupa. Adoração não é vir ao culto, é o porquê você está no culto. Quando eu vejo essas cadeiras vazias, me dói o coração. Porque mesmo se estivéssemos passando os melhores momentos das nossas vidas, deveria estar cheio de pessoas agradecendo. Mas não estamos passando os melhores momentos das nossas vidas. E mesmo assim não tem pessoas que queiram expressar isso a Deus, render isso a Deus. Isso me mostra que o povo ainda não entendeu o que é adoração. Porque aquele que é adorador, ele não precisa de palavras para adorar. O respirar dele já adora o Criador. O abrir dos olhos dele já adora o Criador. O interior dele emana palavras de vida. Um verdadeiro adorador, você pode ver ele triste, mas você nunca vai ver ele largado no chão. A não ser se ele tiver derramado na presença do dono da adoração. Não é questão de forma, de maneira, de música, de estilo. É questão de essência. Adoração vai muito mais profundo.
Você quer ver um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro? Você precisa olhar para a vida dele. Se a vida dele transmitir adoração, ele é um verdadeiro adorador. Porque aí ele adora o Senhor em espírito e em verdade. Não é música, gente. Não é música. Não é música. O máximo que a gente vai alcançar com músicas, e são estratégias que alguns homens que se tornaram coachings ou que acham que são alguma coisa, estão utilizando, é aquelas músicas sensacionalistas. Sabe aquelas músicas do teclado que fica bam, bam, bam. Aí o pastor fala alguma coisa, bam, aquilo lá vai mexendo com a tua alma. Aquilo lá vai mexendo com a tua alma. Sabe por que vai mexendo com a tua alma? Porque o ser espiritual, ele é mantido por vibrações sonoras. Eu não vou entrar nesse ponto aqui, mas toda adoração a Deus, todo instrumento precisa emitir som. É por isso que não tem como você vir a um culto de adoração, a um culto de ensino, a um culto de milagre, a um culto, a uma reunião com seus irmãos, a um bate-papo no café, ou qualquer outra maneira de estar junto com seus irmãos. Não tem como você ficar em silêncio, porque a adoração precisa emitir som. Então, se você falar para você mesmo ou para a pessoa que está do seu lado, eu não preciso gritar, Deus não é surdo. Verdade, para de camuflar quem você é. Porque o Espírito que habita dentro de você, ele é um Espírito que faz barulho. Sabe por que ele faz barulho? Sabe por quê? Porque aquele que realmente entende o tamanho do Espírito que habita dentro de nós, a única coisa que ele não vai fazer é ficar parado e quietinho. Porque ele vai se sentir privilegiado. Ele vai se sentir honrado. Ele vai se sentir num extremo gozo que as palavras não vão conseguir ficar travadas. Então, glória a Deus, o aleluia, o eu te amo, o eu te adoro, precisa fazer parte do adorador. Sabia? Porque se não fizer, você está matando o seu espírito. Por quê? Porque você está preocupado com a pessoa que está do seu lado. E quando você se preocupa com a pessoa que está do seu lado, você para de olhar para dentro do seu coração. Você começa a olhar para fora. Olha o que uma coisa leva a outra. Isso me leva ao quinto ponto. Ao sexto, melhor dizendo. É o quinto. Efésios 6,18 e 1 Coríntios 14,14 vai dizer que nós precisamos orar sem cessar. Agora, vamos tentar compreender o que é orar sem cessar. É ficar o dia inteiro na sua casa de porta trancada? Como muitos falam, não, eu fecho a porta do meu quarto e eu oro ao Senhor em secreto. Seria isso? Faz sentido isso? Deus falando para você, fica no teu quarto, tranca a porta sozinho, ora em secreto, que eu vou te ouvir e te responder. E trabalho, e família, e sustento, e estudo. Tem gente que se apega nos versículos sem entender o contexto. Aí tem gente que fala, não, eu preciso estar trancado dentro do meu quarto. Desculpa, você não compreendeu que o orar sem cessar é no espírito e não na alma. É por isso que é claro, e por favor, os mais antigos aqui me entendam. É por isso que Deus, Ele não necessariamente recebe apenas a sua oração de joelhos. Porque os joelhos não tem nada a ver com a oração, tem a ver com a motivação do teu coração de ser respeitoso diante de Deus. Agora, isso não quer dizer que o outro que está sentado orando não está falando com Deus, ou Deus não está ouvindo ele. E eu vou te contar um fato. Em 2002,
mais ou menos outubro, novembro de 2002, eu já estava praticamente um semestre no seminário bíblico, e eu morava dentro do seminário bíblico e a gente dividia o dormitório com 16 homens, 4 homens em cada quarto, e era beliche. Só que as beliches lá do seminário dos Estados Unidos, não são essas beliches que nós estamos acostumados, que é pular de fora. As beliches, elas eram, não fala, Evandro, embutida, isso, era embutida, e eu ficava no andar de cima da beliche. Então, da beliche para o teto, tinha isso aqui só, e eu costumava orar deitado, até o dia que um amigo meu, pastor, chegou e falou: para de perder tempo, Deus não está te ouvindo. Eu falei: por quê? Você está deitado. Eu virei para ele, eu falei: não entendi, não compreendi, desculpa, pode ter sido a língua. Não compreendi. Não, Deus não está te ouvindo. Para de perder tempo. Eu falei: tá bom, só se for o teu Deus, o meu tá, porque eu estou sentindo ele. Aí ele disse: não, tem que orar de joelhos. Eu falei: sério? Sério? Eu falei: qual é a vestimenta para orar? Terno e gravata. Eu falei: quando você está tomando banho, você não ora? Misericórdia! Aí eu comecei a entender que era sério o negócio. Para mim era brincadeira, irmãos. Aí eu virei e falei: sério mesmo? Sério. Eu falei: desculpa, querido, não é o meu entendimento. Não é, e também não vou refutar você. Você acredita no que você quiser. Mas eu fiquei marcado com isso, irmãos. E depois, mais para frente, quando a gente começou a ganhar intimidade, cheguei para ele e eu falei: sério mesmo? Que você acredita nisso? Ele falou: claro, foi do jeito que eu fui ensinado. Aí eu falei: pelo amor de Jesus Cristo, Jesus morreu na cruz para que tivéssemos acesso ao Pai em qualquer lugar, qualquer momento, com qualquer roupa, ou até sem roupa. Quem é que toma banho de roupa? E quando você está tomando banho, você está pensando no quê? Em besteira ou em Deus? Você está orando para quem? Para o sabonete, para o shampoo ou para Deus? Ah, pastor, você é muito drástico. Eu acabei de te dar um exemplo drástico. Agora deixa eu te dar um exemplo leve. Tem gente que tem dia que não ora a Deus porque pecou. Eu acabei de xingar o cara que me cortou no trânsito. Meu Deus, misericórdia! E para de falar com Deus. Porque não se acha digno. Aí eu volto desde o início. Quem diz que você é digno? Nós somos dignificados em Jesus. Quando você peca, é aí que você tem que falar com Deus. Porque é só Ele que perdoa. Quando você está cheio de problema, é aí que você tem que parar tudo e falar: Deus, me mostra onde eu errei. Porque ninguém se mete em problema ouvindo Deus. Só se mete em problema quando não ouve Deus. E quando que você não ouve Deus? Quando você não fala com Ele. Criatura, filho amado. Gente, pelo amor de Deus, devemos orar sem cessar. O apóstolo Paulo em Efésios vai dizer: ore sem cessar. E aqui em 1 Coríntios 14:14, para todo aquele que é batizado no Espírito Santo, o orar em línguas é uma comunicação que você tem com Deus. Tem gente que retém as línguas. E ainda tem gente que fala: eu já fui batizado com o Espírito Santo, agora eu não sou mais. Quem diz que é você que batiza? Quem que disse isso para você, Jesus amado? Nós perecemos por falta de conhecimento da palavra de Deus. O Espírito Santo que habita dentro de você, Ele é maior do que os seus problemas, Ele é maior do que as suas dúvidas, Ele é maior do que a sua religiosidade, e Ele é maior do que os seus pecados. Você só precisa ouvir Ele. Você só precisa ouvir Ele.
E caminhando aqui para o fim, irmãos, o sexto é: somos exortados a andar pelo Espírito. Paulo novamente vai dizer: se encha do Espírito e seja guiado por Ele. Se você é um ser espiritual, por que você está enchendo a tua alma de razão? Se você é um ser espiritual, por que você está perdendo a tua vida na academia? Veja, não estou dizendo para você não ir. Você tem que cuidar do seu corpo, sim. Você tem que emagrecer, sim. Você tem que fazer musculação, sim. Você tem que cuidar da sua vida, do seu corpo. Mas tem gente que perde a vida achando que é o corpo que é eterno. O seu corpo não é eterno. A sua alma também não é eterna. Agora o seu espírito é. Ou ele vai viver a eternidade com Deus ou sem Deus. Simples assim. Deus não vai chegar para você e vai te dar um outro espírito. Não. A Bíblia diz que o nosso corpo será glorificado, não o espírito. Esse espírito você vai levar até depois da eternidade, que a gente não sabe o que é que vem. Porque primeiro precisa viver a eternidade, para depois saber o que é que vem depois. Irmãos, se eu orar, Paulo aqui, em 1 Coríntios 14, diz: se eu orar em línguas, o meu espírito está orando. Se você tem o dom do espírito de falar em línguas, ora em línguas. Agora não é para você orar para você se mostrar, não é para você orar para você cuspir na cara das pessoas, para você ficar gritando na orelha das pessoas, não. É para o seu espírito orar, é para você a oração em línguas, é para edificação sua e não edificação do próximo. E o sétimo e último: servimos a Deus também pelo Espírito. Isso daqui é algo que você precisa ouvir, você precisa gravar, e você precisa viver desta maneira. A igreja do Senhor não será empurrada pela tua força. Ela também não será puxada pela tua força. Você não tem poder contra os pecados. Você não tem poder contra o seu irmão. Você não tem poder nem sobre você. Porque tem dia que você fala: eu vou acordar 6 horas da manhã. Você acorda às 10. Aí você fala: caramba, eu tinha determinado, eu tinha autorizado, eu tinha mandado Deus me acordar. Misericórdia, mandado Deus é a pior coisa que tem, né? Tem uns infelizes aí que ficam dando ordem para Deus. Jesus, eu tinha feito um pensamento positivo que eu ia acordar às 6 da manhã. Falei, acordei às 10. Você não tem controle sobre você. Se você não entender que você é um ser espiritual e que é através do Espírito que a tua vida vai acontecer e ser guiada por Ele, você vai ficar tentando servir a Deus pela tua força. É que nem o que estávamos falando, vindo de casa para cá. E eu não citarei nome, você está aqui, por favor, você me mostrou um exemplo de cristão neste dia. Existem pessoas que trocam a presença de Deus por um pedaço de bolo, por uma festinha. Existem pessoas que perdem esta oportunidade que você está tendo aqui nesta noite, porque alguém fez aniversário ou está fazendo aniversário. Estou aqui diante de você, dizendo que a presença de Deus vale muito mais do que qualquer pedaço de bolo. O benefício que você está tendo aqui nesta noite, ele é incomparável a qualquer outra coisa. E eu conversando com um rapaz, ele disse: pastor, acho que hoje eu não consigo, devido ao trabalho, porque tem um aniversário também. Aí eu disse assim para ele: rapaz, eu preciso tanto de você, e hoje é o aniversário da minha mãe, ela está me esperando em casa também. Mas eu vou para o culto e depois eu vou sair correndo. Aí ele respondeu assim: me dá 5 minutos. Ele foi falar na empresa dele. E ele está aqui nesta noite. Irmãos, você sabe o que isso me mostra? Que a prioridade tem que ser Jesus.
E o que é Jesus? Jesus é servir a igreja dele também. Agora a gente serve pelo Espírito. Você acha que se as pessoas forem tocadas na alma, elas vão abrir mão do seu egoísmo? Você acha que se eu vier aqui com um conto de sensacionalismo, você vai cair nisso 2, 3, 4, 5 vezes? Não. A não ser que você não tenha percepção do Espírito. Mas você, igreja do Senhor, sabe quando teve oração antes de sermão. Você, igreja do Senhor, sabe quando tem unção e quando não tem. Você, igreja do Senhor, sabe o quanto foi investido antes de estar aqui diante de vocês. Sabe por quê? Porque o Espírito que habita dentro de mim, habita dentro de você e ele testifica. Ele testifica. Se eu estivesse falando abobrinha aqui, você que é a igreja do Senhor, certamente você ia, acabando o culto, chegar do meu lado e falar: pastor, pirou? Tilteou? O que deu? Dormiu de barriga cheia? Não orou? Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito que habita dentro de mim, habita dentro de você. Não tem um Espírito maior dentro de mim. Nós somos todos iguais perante Deus. O que diferencia é a revelação que você tem de ser espiritual ou não. Quando você é um ser espiritual, você vê que o teu servir, ele precisa ser pelo Espírito. Porque tudo é dele, tudo é por meio dele, e todas as coisas são para ele. A ele seja a honra, a ele seja a glória, para todo o sempre. Amém. Quem não é igreja não fica, gente. Quem não é igreja só põe defeito. Quem não é ser espiritual fala: mas o filho desafinou. Mas quem é igreja fala: caramba, o filho está todo culto lá. Será que não dói os dedos dele? Deixa eu interceder pela vida dele. Pai, obrigado porque a gente tem um filho. Tanta igreja que não tem. Grupo de louvor, que esses dias aí meteram o louco, irmãos, vieram 7 horas da manhã para ensaiar. Glória a Deus, aleluia, porque eles queriam servir a igreja do Senhor de uma maneira excelente. Se faz ideia de quantos planejamentos nós temos que ter, quantas conversas é necessário para apresentar um tema para vocês? Você faz ideia de quanto tempo a gente ora, de quanto a gente estuda, do que a gente abre mão? E não estou aqui me desabafando não, foi escolha minha, glória a Deus e aleluia. E isso não tem nada a ver com você, eu vou continuar servindo a Deus em espírito. Porque eu não preciso de você para servir a Deus, mas eu preciso de Deus para servir você. Essa é a diferença. Se eu não tiver Deus, eu mando aqui João, raça de víboras. Meu Deus, mas como eu tenho Deus, eu falo: filhos amados. Filhos amados, convertam-se ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? João 16:13 diz assim: o Espírito da verdade os guiará. E eu encerro aqui dizendo: o Espírito da verdade, ele habita dentro de você. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Então vai ter coisas na sua vida. Isso acontece muito comigo e com a Michelle, a gente fica rindo depois. Vai ter coisa na sua vida, você vai entrar num assunto e você vai falar. Quando acabar, você vira e fala: meu, eu nem sei o que era isso. Como é que eu consegui falar tanto sobre isso? Eu nem sei como que era remediar uma situação, ou tentar entrar, ser um meio do caminho, uma ponte. Aquele irmão que está revoltado com o outro, você chega lá e você faz a ponte, aí você sai de lá e você fala: meu, o que aconteceu? O que aconteceu? Acabou meu tempo.
que aconteceu? Peraí, o irmão pediu perdão para o outro irmão só porque eu apareci junto? Gente, que poder estranho é esse? Gente, o que aconteceu? Antes eu não sabia falar, eu era tímido, agora eu estou orando diante da igreja. O que aconteceu? Antes eu não tinha paciência com as crianças, agora eu sou voluntário do Kids. Cadê o glória a Deus aí atrás? Amém. Você que foi tocado por essa palavra, a irmã Elisângela está ali, precisando de professores e professoras. Mas amados, antes você não tinha possibilidades e agora você se vê no meio de uma situação que quando você abre a boca, o Espírito fala através de você. Ou quando você chega num ambiente que você tem certeza que o pau está quebrando lá, mas o simples fato de você ter colocado o pé, a paz reinou. Ou aquelas pessoas que chegam para você e falam, me diz uma coisa, o que você tem? O que você tem? Você tem um negócio diferente, eu quero ficar próximo de você. Você chegou aqui, nossa, estava mó estranho, agora está mó gostoso. Quem já passou por isso? Só nós 3 aqui? 4. Quem passou por isso? Aí você fala para você mesmo, eu não fiz nada, eu só pus o pé. Sabe o que é isso, irmãos? É o Espírito que habita dentro de você. Quando você entende que você é um ser espiritual, você entende que o Espírito que habita dentro de você é ser junto com você. E por ele ser junto com você, aonde você anda, ele anda junto. Aonde você está, ele está junto. O que você faz, ele está junto. Aí te traz reverência, aí te traz temor, aí te traz tremor, aí te traz possibilidades de você exercer o sacerdócio real, de você ser a nação santa. E quando a gente canta aqui, estamos em pé, aquele que é a igreja pula, salta, grita, porque sabe o privilégio que é de ser igreja. E depois nós vamos falar das funções de cada um, das funções do espírito, das funções da alma, das funções do corpo. E peço para você, com todo carinho, tenha respeito pelas pessoas. Isso tudo está sendo estudado para trazer para vocês. Isso tudo está sendo meditado, está sendo orado, está sendo investido horas e horas, para que você seja edificado. Não perca os cultos por causa de um pedaço de bolo. Gente, eu fico mordido com isso, porque toda semana, ô povo festeiro, toda semana tem alguém fazendo festa. E não tem nenhum problema com festa, o problema é quando a festa para a pessoa é melhor do que o culto. Aí lascou tudo. Porque aí você vê que ela não está entendendo é nada. E eu encerro pedindo para você abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. E pelo amor de Deus, não estou dando indireta para ninguém aqui, tá? É que aconteceu hoje e graças a Deus, o irmão está aqui entre nós. Pai, eu te agradeço pelo privilégio que é de poder ser chamado de filho. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor conquistou naquela cruz, por amor de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Não tenho como, Senhor, lhe agradecer tamanho sacrifício que o Senhor fez. Porém, ó Deus, como seu filho, eu te agradeço. Obrigado, papai. Que os meus irmãos que aqui estão venham ter esse desejo de crescer em maturidade. Venham ter, Senhor, essa diligência de buscar em sabedoria o espírito do discernimento. De buscar em sabedoria o espírito do conhecimento, o espírito da verdade, o espírito que batiza, o espírito que derrama dons, o espírito que compartilha conosco.
a vontade soberana do Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo eles, a cada um, e te clamo pela vida deles e dos seus familiares. Derrama sobre eles uma porção especial de maturidade. Chega, Senhor, de leitinho. Nós queremos, ó Deus, alimento com substância. Chega, Senhor, de viver na orla, Senhor, das ondas que passam. Nós queremos ser solidificados na Tua palavra. E para isso nós precisamos do Teu Espírito. Do Espírito da verdade. Do Espírito do confronto. Do Espírito do discernimento. Do Espírito que nos guia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Sejam abençoados. E agora, vamos entregar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor Jesus. Amém. Que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim verdadeiro adorador. Ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não
ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Irmãos, paz do Senhor. Feliz ano novo para quem eu não vi ainda. A Bíblia é muito rica. Você é desafiado a utilizar esse ano como um ano de aprofundamento. Através do quê? Através da participação nos cultos, que você se alimenta, através do devocional, que você pode utilizar aí a própria Bíblia ou algum livro, mas eu quero um terceiro desafio, que é você pegar pelo menos um capítulo da Bíblia e ler este capítulo, as cartas de Paulo, epístolas gerais, ler ele, e mergulhar tentando entender ele, com algum comentário junto, alguma coisa para você ir absorvendo. Fazer um ano disso, você vai ver que nunca mais você vai parar. Porque é uma vitamina tão forte, tão intensa que gera em nós, aqui e aqui, que você não quer mais parar. A palavra de Deus, ela atinge o espírito, ela vem pelo espírito, atinge a alma e atinge o corpo. Então ela renova o espírito, que renova a alma e renova o corpo. Então aproveite e mergulhe no meio de tanto tempo aí que nós vivemos hoje. Também aqui, e aproveitando, nós voltamos com a escola dominical já agora domingo. O tema da revista dos adultos é Cristologia, a pessoa e a obra de Cristo. O Evangelho é a Bíblia. Então, nós vamos aprender sobre Cristo. E vocação, você nasceu para isso, é a revista dos jovens. Vocação, você nasceu para isso, revista dos jovens. Já temos algumas revistas aqui,
venderemos ali na porta. Quero te desafiar também a estar comigo aqui de manhã, no domingo, para aprendermos juntos sobre Cristo, mergulharmos sobre Cristo. Só escola dominical, o culto apenas no mês de janeiro será à noite, então apenas à noite, não terá o culto pela manhã. Você vem, participa da escola dominical, depois tem o domingo livre para à noite estarmos juntos novamente, amém? Carol, parabéns, feliz aniversário, vem aqui para frente. Se tem mais algum aniversariante, aniversário de casamento, também vem aqui receber oração. Ah, temos sim, Vande Carlos e a Larissa. Aniversário de casamento. Estava viajando, estava lá no Nordeste, terra boa. Queridos, estenda as mãos aqui, por favor. Vamos orar por eles. Vamos orar também pelo Zanini, pela irmã que mandou aqui no grupo do YouTube. Pela irmã, peraí. Ai. Eu tenho um branco por causa do Covid, que é terrível. Albina. Pela irmã Albina também. E por todos os irmãos que necessitam de oração. Vamos orar. Pela família também da Caroline, pela perda do avô. Sim, André? Ah, ok. Achei que... Vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, por esta rica palavra. Te agradecemos pelo crescimento que o Senhor nos proporciona a cada dia, a cada momento na Tua presença, a cada, Senhor, comunhão com os irmãos. Também, Senhor, te agradecemos pela vida do Vande Carlos e da Larissa, pelo aniversário de casamento. Senhor, continue a derramar amor, compreensão, parceria, fortalecimento nesta família, Pai. Visita também, Senhor, a Carol. Te agradecemos por mais um ano de vida que se completa. Senhor, continue abençoando ela, Senhor, neste novo desafio noivado. Que o Senhor possa realizar, Pai, o desejo do coração. O Senhor possa dar direção e direcionamento para que eles possam, Senhor, casar e ter um casamento abençoado. Senhor, visita esta igreja, visita, Senhor, o Zanini, Pai, a irmã Albina, todos aqueles que necessitam, Pai, da Tua visitação. Senhor, Tu necessita da cura, necessita, Pai, das Tuas bênçãos derramadas. Graças Te damos por tudo que o Senhor tem feito. Graças Te damos desde já por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Em o nome de Jesus. Estenda as nossas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós. Vamos dizer amém.